E vamos lá para mais um vídeo, seguindo aqui falando de boas empresas, resultados trimestrais e anúncios de dividendos. Vamos já direto ao ponto, começando aqui com a Taesa. A empresa divulgou resultado trimestral e dividendos. E antes da gente ver aqui, eu só te peço para se inscrever aí no canal se você ainda não é inscrito e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. Mas vamos lá, ó. Taesa, 3 informações importantes aqui da empresa. A primeira é o dividendo anunciado, né? Ela divulgou aí juros sobre capital próprio, na verdade, né? No valor de 144 milhões, quase 145 milhões aí, e o valor por ação será de 14 centavos por cada ação ordinária e preferencial e 42 centavos por unit. O pagamento vai ser no dia 27 de junho de 2024 e a data compra a ter direito é até o dia 13 de maio agora. Proventos então anunciados aí pela empresa, essa é a primeira notícia sobre Taesa. A segunda é que a empresa mudou a política de dividendos, conforme a própria Taesa explica aí para vocês no fato relevante, ó. Para o exercício social de 2024, a proposta de distribuição de proventos será de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Então atenção aí, porque essa é a mudança, né? Uma mudança importante, inclusive, porque como eu já trouxe aqui para vocês em vídeos passados, a empresa até então ela distribuía ali para o acionista o payout referente ao lucro contábil. E aí, como a gente já explicou aqui, né, tem toda aquela interferência, vamos chamar assim, da inflação, né, principalmente do IGPM, que é a parte que a empresa é bastante exposta. A própria Taesa fala aqui no fato, ó, visando a execução do planejamento estratégico e maior previsibilidade para o mercado, ou seja, o dividendo da forma que era, não era nada previsível ali para os investidores. E agora podemos dizer que será com uma métrica aí mais baseada em EBITDA e geração de caixa, né, que é o formador aí do lucro regulatório, que é de fato o lucro ali a se considerar em relação às transmissoras. E aí fiquem abertos também no mesmo fato aí divulgado pela empresa que para 2025 a Taesa pode deliberar sobre pagar entre 90% e 100% do lucro líquido regulatório. Isso aí para 2025, se aprovado, se for colocado em deliberação. Até então, para 2024, 75% do lucro, então, agora regulatório aí da Taesa. Vamos para a terceira notícia, terceiro fato aqui sobre a empresa, é em relação a resultados trimestrais. A empresa reportou queda no lucro, né, tanto regulatório quanto IRFS, né, mas vamos aqui focar no regulatório. Então veja que o lucro líquido caiu 10,3%, né, 193,2 milhões contra 215,4 milhões do ano passado. A gente teve alguns eventos, né, que pressionaram o resultado, como o EBITDA, que veio menor em 485 milhões, uma queda aí de 7,1%, resultados impactados aí por aumento da parcela variável. A empresa até destaca aí, né, como evento de grande impacto em Janaúba. Essa parcela variável é como se fosse uma penalidade, né, que a empresa sofre ali na receita pela indisponibilidade da linha. E entre os impactos aí a empresa destaca o aumento de despesas, principalmente com pessoal e serviços de terceiros que impactaram aí o resultado operacional. Aí são não recorrentes, mas impacta no EBITDA. E aí até chegar no lucro líquido, né, nós tivemos aí outros pontos, como o aumento de despesas financeiras. A empresa até teve, né, um incremento de RAP também, é, né, bom a gente frisar aqui, porque teve os projetos que estão entrando gradativamente em fase operacional, mas quando a gente compara com o ano passado, né, ainda tem nessa conta o reajuste negativo do IGPM, que é um ponto aí de atenção ainda, que está pressionando o resultado, além de um contrato de categoria 2 também, que são aqueles contratos lá com o corte de 50% da RAP, que nós já discutimos também bem no passado aí em relação aos contratos da empresa. Isso já acabou, mas comparado com o ano passado ainda havia um contrato sem esse desconto. Se não me engano, esse corte aí entrou em vigor em abril do ano passado e aí finalizou. Mas enfim, no fim das contas aí, né, se não fossem os eventos não recorrentes, o resultado da Taesa teria vindo em linha praticamente com o mesmo período do ano passado. Então assim, acho que foi um bom resultado, né, mas não foi um baita resultado. Para quem é investidor de Taesa, tem que estar ciente que os desafios da empresa continuam no radar, a alavancagem, né, volta a subir aí no trimestre, e esses desafios que eu me refiro e que eu já trouxe aqui inúmeras vezes, né, são os projetos atuais da empresa que ela está trabalhando, são esses projetos aqui, é um dado positivo, mas são poucos projetos aí para suprir a perda de receita que ela vai ter lá na frente. Até tem a parte de reforços e melhorias aqui que vão dar uma incrementada no resultado também à frente, compensando alguma perda, mas como a empresa ainda
está alavancada, isso deixa ela fora de leilões, por exemplo, né, como foram os últimos aí que ela não participou, onde a própria empresa se manifestou que não participaria por questões de alavancagem, e isso, consequentemente, é um limitador de crescimento, né? Sem novos projetos, sem crescimento. Além ainda dos contratos aí da empresa serem praticamente a metade ou mais aí, né, atrelados à IGPM, que está em deflação, o que é ruim para a empresa, pelo menos nesse momento. Então, na minha opinião, na minha visão, né, a empresa ela segue bem. Sim, porque ela dá lucro, né? Isso é fato, e vai continuar lucrando com os ativos que ela tem garantido, mas sem perspectiva de crescimento até então. E eu queria saber a sua opinião sobre Taesa. Me fala aí nos comentários, você tem Taesa na carteira? E principalmente queria saber também se você entende o que está acontecendo com a empresa. Me conta aí a sua opinião. Mas vamos seguindo aqui com mais empresas de destaque. Banco do Brasil. Ontem o banco também divulgou aí seus resultados e anunciou dividendos e juros sobre capital próprio. Vamos aos proventos primeiro, ó. Eu havia postado, inclusive, ontem, logo após o anúncio lá no meu Instagram. Inclusive, me sigam aí no meu Instagram. Esse é o meu Instagram. Me segue aí, me chama lá que a gente conversa. Mas em relação ao anúncio aqui do banco, né, foi de dividendos no montante aí por ação de 16 centavos e JCP no montante por ação de 29 centavos. Totalizando aí, né, sem descontar o imposto de renda, dá mais ou menos uns 2,5 bilhões em proventos, talvez até um pouco mais em cifras totais aí, né? O pagamento vai ser no dia 21 de junho de 2024 e a data compra a ter direito é até o dia 11 de junho. Já sabíamos então desse anúncio, só não tínhamos certeza aí de valores e juntamente a isso o banco reportou resultados aí do primeiro trimestre de 2024. Vejam que veio em linha com o que o mercado esperava, talvez até um pouco acima, era na casa ali dos 9,2 bilhões, o esperado veio 9,3, quando a gente olha aí para o lucro ajustado, foi uma alta aí de 8,8% no comparativo anual e uma queda no trimestre aí de 1,5%. E o ROI do banco ficando em 21,7%, um ROI bem pertinho ali do Banco Itaú, por exemplo, né, que teve o ROI de 21,9% também reportados aí nessa semana. Então, a gente pode listar alguns pontos aqui em relação ao Banco do Brasil, positivos e outros talvez de atenção, como carteira de crédito, 1,1 trilhão, cresceu aí 10,2%, todas as carteiras do banco reportaram crescimento e o destaque é a carteira do agronegócio, né, com crescimento aí de 15,5%, muito bom, e aqui acaba também sendo o ponto de atenção, né, por conta da inadimplência que naturalmente aumenta. Num cenário de carteira expandindo, é natural isso acontecer, porém a gente tem aquele fator, né, o fator tragédia lá no sul do país, que pode trazer impactos não só para o Banco do Brasil, mas para alguns aí dos demais bancos também. Mas olhando aqui para a inadimplência geral do banco, vamos chamar assim, a gente vê que subiu um pouquinho, né? Saiu ali de 2,6% para 2,9%, mas está estável aí no trimestre, né? Comparado ao trimestre passado. Então, normal, como a gente viu, a carteira de crédito está expandindo e acaba que vem ali um ou outro inadimplente junto. Só que isso não tem causado aí maiores provisões por parte do banco, muito pelo contrário, né? Olhando aqui no trimestre, as provisões, ou seja, o dinheiro que o banco tem que reservar para cobrir os inadimplentes diminuiu. Então é um dado positivo aí de qualidade do crédito. E fora isso, as margens financeiras e com clientes, né, onde o banco ganha ali com juros, e com o mercado, onde o banco ganha com a gestão de tesouraria, olhando a base anual, é uma melhora significativa, mas aqui na minha visão acho que é correto avaliar com o trimestre passado, aí a gente vê uma estabilidade aí de resultados, ou seja, já está desacelerando ali, né, o crescimento robusto que a gente viu no banco após a pandemia, né, no pós-pandemia. E como o Banco do Brasil ele já tem projeções divulgadas aí para 2024, eu creio que não haverá surpresa ali para o mercado em relação a balanços, a depender, né, dessa questão delicada lá na região sul do país, em que os impactos aí ainda não foram mensurados, tá? Os bancos eles podem ser afetados, o mercado hoje, por exemplo, abriu bem pessimista, né, além do mau humor aí relacionado aos rumos da nossa política monetária, todos os bancos, vejam só, né, abriram com forte queda. O Banco do Brasil abriu caindo em mais de 4%, o BTG também caindo bastante, o Banrisul já vem caindo aí há alguns dias, o Banco ABC, o Banco Itaú, que seriam aí talvez os principais nomes afetados pelo impacto ali da calamidade lá na região sul do país. E esse é um fato, mas o pessimismo mesmo da abertura
abertura do mercado em relação à bolsa de valores, né? Hoje ele está mais ali para o fato das incertezas em relação ao Copom ontem. Isso ainda pode render bastante, eu falo mais sobre isso mais à frente e até em próximos vídeos, mas acho que no geral, né, ainda sobre o Banco do Brasil aqui, ele reporta mais um ótimo resultado e bons dividendos também até aqui. É um banco para a gente sempre estar com ele aí no radar. Mas ainda falando de resultados, eu quero trazer também rapidamente aqui a Auren Energia. A empresa também divulgou seus números recentemente e o mercado está na expectativa, né, de dividendos extraordinários. Pode ser que venha alguma coisa aí em algum momento. Os números, né, foram de crescimento de lucros. A Auren Energia reporta uma receita líquida estável em relação ao período passado, né, 1,3 bilhão, quase 1,4 bilhão aí, caiu 1,2%. EBITDA ajustado 360 milhões, uma queda de 9,1%, e o lucro líquido crescendo 10,3%, atingindo aí 253 milhões. Então assim, a parte operacional da empresa segue bem, ela reduziu despesa. A empresa melhorou ali, né, o volume de energia negociada. Lembrando que ela colocou 2 projetos em operação, são esses 2 aí que eu deixo na tela para vocês. E a grande questão que fica é em relação ao caixa da empresa, né? A empresa vai crescer, vai pagar dividendos, vai fazer os 2. A empresa está com uma posição sólida de caixa e fica a pergunta no ar. Se vai crescer, vai investir em quê? Se vai pagar dividendos, vai pagar quanto? Então, como o mercado de energia não está fácil, né? O setor não está tranquilo, talvez por isso a empresa esteja um pouco receosa ali, né, em ser agressiva em alguma aquisição, algum investimento mais relevante. E aí, se demorar muito, né, o caminho mais provável é de uma distribuição de dividendos extraordinários. A questão toda é que o mercado está nessa expectativa, né, sem saber qual vai ser o próximo passo da empresa. Mas em relação aos preços de energia, que é um fator que impacta ali diretamente na cotação das ações da empresa, a gente tem uma incerteza sim, mas quando a gente olha, por exemplo, para o nível de contratação da empresa, 2024 já está quase 100% e até 2026 aí a gente já tem um bom nível contratado. Então, até 2026 ela não vai ter uma queda brusca ali das suas receitas. A incerteza fica para depois disso. Se os preços de energia de longo prazo não retomarem, não se recuperarem, vai ser um fator determinante para preços da cotação. Isso aí ninguém sabe. Uma vez que você tem consciência desse risco, dessa incerteza, cabe a você decidir pagar ou não para ver. Eu ainda sigo otimista com Auren Energia olhando o longo prazo. E queria também saber a sua opinião sobre Auren Energia, se você investe na empresa e se você está confiante para o longo prazo. Mas então, pessoal, é o seguinte, né? Apesar dos resultados trimestrais das empresas estarem vindo positivos, o pessimismo do mercado hoje, na abertura principalmente, né? Vamos ver o fechamento do dia como é que vai ser, mas na abertura, muitas ações caindo, né? E caíram por conta dessa sombra, vamos chamar assim, né? Em relação à política monetária. As críticas aí do governo em meio à conduta da política monetária estão pesando no mercado hoje, mesmo com as empresas divulgando bons resultados. Olha só os títulos aí do governo, o Tesouro IPCA batendo 6,2%, 6,3%. Não tem bolsa que aguenta isso. É o mercado precificando alta da Selic num futuro próximo. E aí para as nossas empresas aqui é ruim. Lembrando uma coisa importante aqui. Para quem está diversificado e protegido na renda fixa, isso aqui é oportunidade para aporte em bolsa, tá, pessoal? E pode até abrir mais a janela a depender de como forem as coisas daqui para frente. Essa é a minha visão como investidor. Tá, mas como cidadão, né, é óbvio que tem algumas questões aí que nos deixam desanimados, nos deixam apreensivos. Mas se você está diversificado, está protegido, é janela de oportunidade olhando o longo prazo. Então, vamos seguir fazendo a nossa parte, vamos seguir estudando o mercado, trabalhando, protegendo nossos investimentos e assim a gente chega lá na frente, tá certo? Um abraço então, bons estudos e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!